Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Fundos de investimento em direitos creditórios, os FDIC. Eu tenho aqui então fundos de investimento em renda fixa que destinam parcela acima de 50% do seu PL para aplicações em direitos creditórios. Esses direitos creditórios aqui eles podem ser provenientes dos créditos que uma empresa tem a receber, como duplicatas, cheque e outros. Então, tem uma empresa, ela tem aqui a emissão de uma duplicata, que é um título de crédito representativo de uma dívida que essa empresa tem com um cliente. Essa duplicata aqui ela vai ter um prazo de pagamento, então, vamos supor que são 2 anos, ela vai ter um valor, pode ser de R$ 10.000, e isso significa que a empresa ela tem o direito de receber esses R$ 10.000 em um prazo de 2 anos, o prazo de vencimento de 2 anos. Passou esses 2 anos, ela vai receber aqui os R$ 10.000. Isso daqui de um devedor que comprou algum tipo de produto dessa empresa aqui. Bom, o FDIC, então, ele pode adquirir esses direitos creditórios aqui, como esse da duplicata aqui, e ele vai, então, receber esse valor de R$ 10.000 em 2 anos. E para isso ele vai pagar um valor antecipado a essa empresa. Então a empresa ela consegue receber de maneira antecipada algum tipo de valor, sem ter que esperar esses 2 anos, e o FDIC, uma vez que ele faz essa antecipação, ele vai receber esse valor que foi combinado aqui entre a empresa e o devedor. É uma forma da empresa adiantar os valores, sem ter que esperar esse prazo. Isso acontece muito no mercado financeiro, aonde as empresas levam esse título que ela tem até os bancos, para que os bancos eles façam uma operação de desconto. Aqui a gente está eliminando o banco, então trazendo a presença de um fundo de investimento que vai fazer essa negociação. Esses créditos eles podem ter a origem dos segmentos que sejam financeiro, comercial, industrial e imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviço. As classes de cotas desses fundos aqui, elas têm que ser ou então abertas ou fechadas, tá? Não precisa ser necessariamente uma ou outra. As cotas de um FDIC, elas podem ser classificadas. Isso é importante, tá? Eu posso ter uma classe que ela seja sênior, que são aquelas que dão ao investidor o direito de preferência no recebimento de valores. Recebimento de juros, amortizações e resgate. E eu tenho a classe subordinada, que são aquelas que vão se subordinar às demais para fins de amortização e resgates, podendo ser subdivididas em subclasses. As cotas subordinadas não podem ser resgatadas ou amortizadas antes do resgate das cotas sêniores, tá? Então, porque as cotas que elas sejam do tipo sênior, elas têm essa preferência em relação àquelas que sejam subordinadas. Em relação à emissão, eu tenho o seguinte: as cotas sêniores de um fundo de investimento devem ser emitidas como uma única subclasse. Tanto as cotas sêniores quanto as subordinadas de uma classe fechada podem ser emitidas em séries com diferentes índices referenciais e prazos de amortização, tá? E olha o detalhe então do que eu estou falando. Estou falando que a cota sênior ela só pode ter uma única subclasse, enquanto que uma classe subordinada ela pode ter mais de uma subclasse. E aí eu vou poder ter, então, diferentes índices de referência e também prazos de amortização. É vedado a subordinação entre diferentes subclasses de cotas subordinadas, permitindo, no entanto, outras diferenciações entre direitos econômicos e políticos para essa subclasse. Então, se eu tenho mais de uma classe subordinada, vamos supor aqui que eu tenho uma classe aqui, uma classe B e uma classe C. Todas essas são subclasses subordinadas. Entre essas subclasses aqui, eu não posso ter subordinação entre uma e outra. Eu posso ter outras diferenciações em relação a direitos econômicos e políticos, mas eu não posso ter que a classe B é subordinada à classe A. Até porque as três aqui,
elas já são subordinadas às classes sêniores, tá? Então não posso entre elas estabelecer mais subordinação. É possível que as cotas subordinadas elas sejam resgatadas e amortizadas em direitos creditórios. Para as cotas sêniores e subordinadas, o resgate e a amortização em direitos creditórios e ativos financeiros de liquidez são permitidos apenas mediante deliberação da Assembleia de Cotistas pelo exercício do direito de dissidência conforme o regulamento, ou em caso de liquidação antecipada da classe. Em relação à distribuição, tem o seguinte: quando for fazer a distribuição dessas classes. Se o número mínimo de cotas de uma classe fechada de um fundo de investimento não for atingido no prazo estipulado, os valores já integralizados pelos cotistas devem ser devolvidos imediatamente aos investidores, juntamente com os rendimentos proporcionais descontados em encargos e tributos. Então, a classe ela tinha que trazer um investimento X, os investidores começaram a colocar os seus dinheiros nessa classe, só que ela não conseguiu atingir esse investimento X que ela queria. Então, vai devolver os valores a quem já tinha colocado dinheiro, inclusive, os rendimentos proporcionais desse período aqui, descontando os encargos e tributos. Ao ingressar na classe de cotas, o investidor deve confirmar que teve acesso ao conteúdo completo da lâmina informativa do fundo, se aplicável. Quando um fundo de investimento possui subclasses de cotas, o regulamento deve especificar como os votos vão ser atribuídos a cada subclasse durante uma assembleia de cotistas. Se a deliberação em questão puder reduzir o índice de subordinação de uma classe específica, somente os titulares de cotas sêniores e titulares de contas que não estejam subordinados à subclasse em discussão podem votar. Então, uma regra que essa votação aqui em relação à possibilidade de subordinação de uma classe e também em relação aqui a como vão ser atribuídos os votos, isso tem que ser dialogado em uma assembleia de cotistas. É isso que a legislação ela fala. Bom, em relação ao administrador, eu tenho algumas atribuições aqui que se somam àquelas atribuições que são previstas na parte geral que trata sobre os fundos de investimento. Então, por exemplo, o administrador aqui ele tem a obrigação de contratar um serviço de registro de direitos creditórios. Até porque, como é um fundo específico em direitos creditórios, esses direitos creditórios eles têm que ser registrados, tá? Então, é algo específico desse fundo aqui. Contratar também o serviço de custódia de valores imobiliários, se for o caso. Contratar o serviço de guarda da documentação que constitui o lastro desses direitos creditórios. Contratar o serviço de liquidação física ou eletrônica dos direitos creditórios, manter registros com informações completas da modalidade de negociação, encaminhar ao Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil, o SCR, o documento composto pelos dados individualizados de risco de crédito referentes a cada operação de crédito, obter a autorização específica do devedor, passível de comprovação para fins de consulta às informações constantes desse sistema do Banco Central, e no que se refere às classes que adquiram precatórios federais, monitorar e informar imediatamente, via comunicado ao mercado ou fato relevante, a depender dessa relevância, sobre quaisquer eventos de reavaliação do ativo, tá? Então, obrigações adicionais que os administradores eles vão ter quando a gente tratar de um fundo de direito creditório. O gestor também tem algumas obrigações adicionais. Por exemplo, ele vai ter que contratar o serviço de consultoria especializada, serviço de agente de cobrança. Ele vai ter que estruturar o fundo, executar a política de investimento, devendo analisar e selecionar os direitos creditórios para a carteira de ativos, registrar esses direitos creditórios na entidade registradora. Na hipótese de acontecer uma substituição dos direitos creditórios, qualquer motivo, ele vai ter que diligenciar para que a relação entre o risco e retorno da carteira não seja prejudicada, efetuar a correta formalização dos documentos relativos à cessão dos direitos creditórios e verificar a existência, integridade e titularidade dos direitos creditórios e títulos representativos de crédito. Em relação aos encargos, além daqueles que estão na parte geral da resolução, o regulamento do FIDIC ele pode prever, então, as seguintes despesas: taxa de performance, taxa máxima de custódia e aqui o registro de direitos creditórios presentes nesses fundos. Já numa classe restrita, onde a gente tem investidores qualificados ou então investidores profissionais, o regulamento ele pode acrescentar também
os encargos de despesas com serviço de consultoria especializada e também de agente de cobrança.